Bom, boa noite aí, Rubens, Boa por noite. assistindo depois a nossa aula da UC de termodinâmica. É um C bem rápido, que nessa UC tratar aí dos fenômenos físicos, né, dos sistemas de refrigeração e climatização do ponto de vista termodinâmico, né, que é com relação aí às trocas térmicas, né, que a gente tem em um sistema de climatização e refrigeração. Bom, essa UC, ela iniciou no dia 2/6 e vai até o dia 22 de junho, certo? Certo. Então a gente vai ter aí ela hoje, no dia 15 e no dia 22 mesmo. Se a gente colocar aqui, a gente vai ter mais uma terceira aula. Vou colocar aqui. A gente vai ter uma atividade só, e isso vão ter 2 aulas presenciais. É como se fosse uma, mas elas estão divididas em aulas de 4 horas, né? Hoje eu vou abordar sobre a atividade, e nas próximas aulas anteriores eu vou abordar da parte teórica, certo? Certo. Vamos lá, vamos entender aqui como é que a atividade, vamos trabalhar em cima dela. Trabalhar um pouco dos conceitos, depois falar um pouco mais, né, nelas aí. Então vamos lá, máquina de Carnot em foco, né, o nome da sala. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo em que podemos ajudar. Somos da empresa Climatizadores S.A. Sim, conhecemos sua empresa. Como vocês sabem, somos uma empresa especializada em desenvolvimento de climatizadores. Em razão disso, estamos realizando um estudo para saber os dados teóricos de uma máquina de Carnot que opera entre 2 reservatórios de 320 Kelvin e 260 Kelvin, respectivamente. Ok, o objetivo do estudo desses dados é verificar se em um ciclo termodinâmico reversível é possível converter todo o calor adicionado em trabalho útil para atingir eficiência térmica de 100%. Eu já vou mostrar aqui, né, já dando um spoiler, que primeiro, os nossos processos termodinâmicos reais não são reversíveis, né? Depois eu vou falar isso nas aulas teóricas, porque um processo termodinâmico reversível é aquele que a gente consegue ir por um lado e para o outro, vamos dizer, mão dupla, né? Só que os processos termodinâmicos reais só tem um sentido, eu não consigo fazer o processo reverso, né? Até por questões físicas mesmo. E por não ter essa reversibilidade, eu não consigo também tudo aquilo que eu gero de energia, aquela energia virar trabalho. Ou seja, tudo aquilo que eu gero de calor, de energia, 100% dessa energia se transferir para um trabalho. Então você vê que toda máquina, eu não tenho 100% de eficiência. Então, por exemplo, os motores a combustão têm uma eficiência muito baixa. Os motores elétricos, né, que estão, de certa forma, estou colocando bem entre aspas aqui, fazendo uma substituição dos motores a combustão. Do ponto de vista mecânico, eles são bem eficientes, porém ainda não é 100%. Eu vou ter uma perda. Então, por exemplo, os motores elétricos, aí já do ponto de vista dos motores elétricos industriais, eles têm uma eficiência muito boa, na ordem de 90%, 95%, mas é 95%, não é 100%. Porque eu ainda tenho partes mecânicas ali que estão sofrendo algum tipo de atrito, alguma perda, seja ela de origem térmica, seja origem mecânica, de atrito. Eu estou perdendo, né, por peso, eu estou perdendo essa eficiência. Eu não consigo, então, converter 100%. A gente vai ver que toda máquina que a gente tem no planeta, nenhuma tem essa eficiência 100%. Impossível, né? Vou fazer uma pergunta. Pode falar. Se a gente não tem esse percentual, por que a atividade pede? Não é um contrassenso? Não, na verdade, ela está partindo dessa hipótese, né? Bom, eu quero saber se eu consigo 100%. É uma forma de se mostrar, não, é impossível, não tem como. Entendi. Mesmo sendo um processo reversível, não tem como você ter 100%. Mesmo se você considerar que o processo, esse ciclo termodinâmico reversível, a gente chama de ciclo ideal.
né? Mesmo considerando um mundo ideal, a gente não consegue ter essa máquina 100%, né, de eficiência. Por isso que a gente vai mostrar pelos cálculos que isso, de fato, ele é impossível, não tem como. Então, para obtermos um relatório com essas informações, queremos contratar sua empresa. Uma informação obtida com a fabricante é que a máquina então absorve 500 joules de calor no reservatório quente. Ok, vou repassar as informações para o meu técnico de refrigeração e climatização. Então, você foi escolhido para desenvolver um relatório para a empresa Climatização SA. Para que você possa iniciar seus trabalhos, vou te encaminhar todas as informações necessárias. Bom, então está falando aí um relatório, mas pode fazer à mão, pode fazer digitado, vocês achar melhor. Então tá aqui, ó, vão ser esses questionamentos. Que trabalho ela pode fornecer e qual é o trabalho máximo que ela pode oferecer operando sob essas condições? Se a mesma máquina trabalhando ao contrário, funcionando como refrigerador entre os mesmos dois reservatórios, quanto trabalho deve ser fornecido para retirar 1000 joules de calor do reservatório frio? Qual a eficiência da mesma máquina operando nas duas formas, ou seja, operando no ciclo descrito, absorvendo o calor da fonte quente, fornecendo o trabalho, e no ciclo inverso, absorvendo o calor do ciclo frio, tem que para isso receber trabalho. E a empresa contratante solicita um desenho esquemático da máquina operando nos dois ciclos. Então, vou abrir o programinha aqui, o Paint aqui, compartilhar de novo a tela. Deixa eu só pegar aqui, Paulinho. Bom, então, Rubens, o que eu preciso fazer? Bom, vamos primeiro raciocinar aí, né, a ideia por trás do exercício. Ele está falando de uma máquina, né? Uma máquina térmica, Rubens, são todas as máquinas que a gente tem hoje aí, né, que foi concebida lá na primeira Revolução Industrial, né, que foram as máquinas a vapor até hoje. Qual que é o princípio delas? É gerar uma energia, qualquer origem. Então, vou pegar o nosso motor a combustão. O que é o nosso motor a combustão, né? Lá na câmara de combustão, eu vou fazer a mistura combustível, ar. Se for um motor ciclo Otto, gasolina, etanol, vai ter ali uma fagulha, né? Uma centelha para fazer a explosão. Se for ciclo diesel, é a compressão, é a mera compressão entre a mistura ar-diesel. Gerou então essa compressão, vai ter um momento que vai detonar, né? Vai ter uma explosão, certo? Que a mistura do combustível com o ar vai gerar uma combustão. Essa combustão ela gera uma energia de explosão, né? Então, é uma energia de combustão. Então, aqui eu tenho dois elementos químicos, que é combustível e ar, explosão. Então, essa energia química vai gerar uma explosão que vai gerar uma energia física, né? Então, aí, o que ela vai fazer? Esse pistão que inicialmente está pressionando, essa explosão vai fazer o quê? Vai fazer com que esse pistão afaste, ou seja, é uma energia química que está se transformando em uma energia mecânica. Está gerando um calor. Nesse calor vai gerar um movimento que vai gerar uma energia mecânica. Então, esse pistão ele vai abaixar, né? Ou seja, vai fazer um movimento para baixo, ao mesmo tempo ele está conectado a um virabrequim. Esse virabrequim passa lá para o eixo, passa para a transmissão, passa para as rodas, né? Então é um movimento, estou gerando esse movimento para gerar uma energia mecânica. Só que essa energia da explosão, a gente vai fazer uma análise ali mais detalhada do motor. Então parte desse calor está na própria carcaça do motor,
Uma parte, claro, foi para fazer o movimento do carro, uma outra foi perdida por atrito, né, atrito entre as partes mecânicas, outra foi de calor, e uma outra parte se perdeu ali no caminho, que a gente tem uma fração daquele calor que vai para as rodas. Geralmente, é em torno de 35 a 40% a eficiência térmica de um motor a combustão. E por mais que os nossos motores a combustão estejam eficientes energeticamente, ainda assim é bem baixo por causa, né, por causa por isso que o motor elétrico tem essa vantagem, por ele ter menos componentes mecânicos e o eixo e o motor já está conectado praticamente diretamente na roda. Então aí toda a energia elétrica já vai para a energia mecânica na roda. Eu tenho menos perdas, por isso que Menos a atrito. eficiência é muito maior, Menos atrito. menos atrito. Justamente a perda de atrito na parte mecânica é muito grande, calor também, né? Então o calor que é gerado, esse calor que então em parte se perde também na combustão, né? Por isso que é baixo. Então toda máquina térmica tem essa premissa, é uma energia ele tem uma fonte que recebe essa energia que vai converter uma energia mecânica. Então, é um calor que me gera um trabalho. Então, esse calor eu vou ter duas fontes. Eu vou ter uma fonte quente, fonte. Então, vou ter uma fonte quente, vou ter também uma fonte fria. Então, vou ter uma máquina aqui que parte dele me gera trabalho, vou chamar de tal. Aqui eu vou ter um calor, né, que é justamente um calor gerado, né, o calor da fonte quente, vou chamar de QQ. Aqui é um calor da fonte fria, que é um calor rejeitado. Então, esse processo que eu tenho aqui, o Rubens, é um processo que a gente chama de processo espontâneo. Por que que ele é espontâneo? O calor, naturalmente, o que que ele faz? Ele não sai de uma fonte quente, não sai de lugar de maior temperatura para de menor temperatura. Então, é isso. Então, eu gero um calor e me gera um trabalho. O que não é gerado de trabalho é um calor que é rejeitado, a gente chama de fonte fria. Um outro exemplo de máquina térmica é caldeira. O que que é a caldeira? Caldeira eu não tenho ali um combustível que vai aquecer uma água, essa água vai me gerar um vapor alta pressão. Esse vapor alta pressão vai me girar uma turbina que me gera uma eletricidade, tendo movimento uma turbina. Então, parte desse vapor que é gerado, essa energia, movimenta a turbina. Aquele calor que não é gerado, ele não vai ser gerado para girar a turbina, ele vai ser rejeitado em forma de condensado, né? Então essa água vai se condensar, aí volta para o sistema, volta para a caldeira, e o sistema recomeça. É um outro sistema, uma outra fonte. Então a fonte quente, parte vira trabalho que não é aproveitado, vai para a fonte fria, certo? Certo. Bom, então toda fonte quente, uma fonte fria, também vou ter uma temperatura associada. E você viu lá, a gente tem a temperatura lá de 320 K. O que que é aquele Q? K é Kelvin, K de Kelvin. É uma unidade de temperatura absoluta. Então, quando a gente lida com máquina, a gente não pode falar em termos de graus Celsius, nem Fahrenheit, né? Nenhum outro tipo de escala de temperatura. A gente tem que falar em Kelvin, que é a Mas pode, temperatura mas absoluta pode que a ser, gente fala. mas pode ser convertido, né? Você tem uma tabelazinha, não tem Não, justamente. Então, por exemplo, se a gente estivesse falando em grau, teria que invariavelmente fazer essa conversão para Kelvin, ou de grau Fahrenheit para Kelvin. Teria que fazer essa conversão de toda forma.
Então aqui já está em Kelvin, então não preciso fazer a conversão. Então, por exemplo, a temperatura da fonte quente, ele me falou que é de 320 Kelvin. E a temperatura da fonte fria, 260. Correto? Uhum. Bom, ele me informou também que essa máquina, ela me gera 500 joules de trabalho. Bom, então ele me pergunta lá qual que é a eficiência que eu tenho nessa máquina. Então, a eficiência que eu tenho nessa máquina seria 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Então, o rendimento seria menos 260 por 320. Este I aí é o quê? É a... Esse N aqui Não. Esse aí é... Esse, é, exatamente. é um. É um. Um? É, É uma unidade fixa, uma unidade invariável? é um menos. É um Ah, menos essa uhum. fração aqui. Por quê? Vai dar essa fração aqui, ó, 26 por 32, olha lá, vai dar 0,8125. Se eu fizer, então, a subtração de 1 inteiro menos 1 menos 0,8125, dá 0,1875. O rendimento, geralmente, ele é me dado na forma de porcentagem, então tem que multiplicar por 100 aqui, ó. Multiplicar por 100%. O rendimento aqui, se eu pegar esse, multiplicar por 100, Só duas casas à direita. são duas casas para frente, 18,75%, correto? Certo. Então, essa é a minha eficiência que essa minha máquina pode ter. Então, eu não. Como é que eu teria o rendimento de 1? Para ter um rendimento de 1, sei lá, teria que ser aqui praticamente quase a 31 graus aqui, ó, 310 Kelvin. Se eu fizer aqui, ó, 31 por 32, aí 1 menos 0,96, a 0,04, na verdade, eu tenho que fazer, na verdade, eu não posso ter, a temperatura aqui tem que ser muito baixa, ou seja, quase tudo tem que virar trabalho, ou seja, é impossível. Então, muito do calor que é gerado é rejeitado, não consigo converter, Essa diferença tem que ser menor, é isso? justamente. Então, por exemplo, a temperatura aqui tem que ser praticamente, sei lá, muito próxima de zero. Tem que ser Uhum. zero, né? Então, se for zero aqui, ó, zero ponto alguma coisa é zero. 1 menos zero é 1, então é 100%. Então, tem que ser próximo do zero Kelvin. Uhum. Possível, né? Zero Kelvin ali tem como. Uma fração é. Então, nunca a gente consegue chegar no 100% em uma máquina, né? Mesmo se for um processo ideal. E esse aqui a gente está considerando um processo ideal. Mesmo assim, não é 100%. Apenas 18,75%. Justamente. Bom, aí o que eu posso também calcular, já que eu já tenho o rendimento? Eu posso calcular a quantidade de calor da fonte quente e da fonte fria. Agora eu posso usar uma outra fórmula que expressa o rendimento. A forma que expressa o rendimento é o calor, o trabalho pelo calor, né? Então seria o trabalho realizado pelo calor. Aí no caso é calor da fonte quente. Então já que o meu rendimento é de 0,1875 e
O meu trabalho é de 500. Eu acho, então, o calor da fonte quente. Só tomar água aqui rapidinho. Bom, retornando aqui, então vou fazer agora a multiplicação cruzada, certo? Então vou multiplicar, aqui vai como se tivesse um 1 aqui embaixo, né? Seria 0,1875 vezes o calor da fonte quente, 500 vezes 1, né? Vou apagar aqui, tá? Escrevendo aqui no mouse, né? Tá meio 500 vezes 1. Então vou passar, então 500 vezes 1 é 500, né? Então agora o que eu vou fazer? Vou passar o 0,1875 dividindo 500. Então 500 por 0,1875, calor da fonte quente, é 500 dividido por 0,1875, vai dar 2.000. 2.666,67 joules. Bom, e o calor da fonte fria? Então, por exemplo, o calor da fonte quente seria, então, a soma do trabalho mais o calor da fonte fria. Então, aqui, ó, o meu calor da fonte quente é 2.666,67. O trabalho é 500. Eu acho, então, o calor da fonte fria. Então, aqui, ó, o calor da fonte fria seria, então, 2.666,67 menos 500. Então, aqui, 2.666, 67 menos 500, aqui, ó, 2.000. Então, aqui eu tenho da fonte quente e aqui eu tenho da fonte fria. Uhum. Bom, se eu tiver agora trabalhando como um ciclo reverso, o que é o ciclo reverso da máquina térmica? É o nosso sistema de refrigeração e climatização. Para eu fazer esse processo aqui reverso, ele não é espontâneo, eu não consigo fazer isso de forma espontânea. Então, para fazer esse processo reverso, ao invés dele me gerar trabalho, eu preciso fazer o inverso, eu preciso injetar trabalho. Então, ao invés de uma injeção de trabalho, se eu injetar trabalho, eu vou reverter esse ciclo aqui, ó. Então, eu passo da fonte fria para a fonte quente. É justamente o meu sistema de refrigeração e climatização. O que é o meu sistema de refrigeração? Não é retirar calor não é retirar calor de um local e jogar para outro, é rejeitar ele para fora, para refrigerar ou climatizar um ambiente ou refrigerar ou resfriar alimento. Então, isso é o sistema de refrigeração que a gente tem. Então, como é que é aqui? Então, a gente continua com a gente continua tendo as duas fontes, né? Fonte Uhum. quente
fonte quente e a fonte fria. Continua tendo, só que agora o trabalho vai fazer esse sentido aqui, ó. Eu preciso injetar trabalho e fazer essa pronto. trajetória. Aí a gente inverte a trajetória. E é justamente nós temos de refrigeração funciona assim, né? O que que a gente faz? Injeta um trabalho através de um compressor, que o compressor vai fazer circular um fluido, esse fluido que ele vai fazer troca de calor, vai trocar o calor de um ponto para o outro. Então ele vai retirar calor de um ponto, então ele retira calor daqui e joga lá para a fonte quente. O que acontece? A gente não climatiza o ambiente, aí esse ar quente que está aqui dentro é jogado para fora, através da troca de calor entre o fluido, né? No caso o ar e o fluido refrigerante. No caso o ar, eu preciso retirar o calor dele, esse calor do ar passa para o fluido pega esse calor e joga para fora, lá no condensador. Então ele absorve, né, no evaporador e rejeita lá no condensador. Então é justamente, né, o meu sistema de refrigeração e climatização. Bom, então se o meu rendimento, se na máquina térmica eu tenho um rendimento que é a relação entre trabalho e o calor, aqui na refrigeração a gente chama de COP, que é coeficiente de performance. Então ele é o inverso do rendimento. Então, COP, ele é justamente o inverso do rendimento, é só colocar 1 sobre o rendimento. Então, meu COP vai ser 1 sobre 0,1875. Fazendo as contas aí, ele vai me dar justamente 5,33 de COP. Como é que eu traduzo o COP fisicamente? Bom, É o rendimento, o que que é? Vamos supor lá, de tantos joules de calor, eu consigo retirar X, uma parcela dele. Esse aqui é o seguinte, para cada 1.000 kW de trabalho, por exemplo, de compressor, eu retiro tantos 1.000 kW de calor. Então, por exemplo, como é que eu traduzo esse 5,33? Então, para cada 1.000 kW de trabalho de compressor, eu retiro 5.330 de calor do meu ambiente. Ou seja, quanto mais afastado do número 1, melhor é, né? Ou seja, com a mesma unidade de trabalho, eu consigo retirar um calor muito grande. Então, por exemplo, uma máquina que consegue ter um COP muito bom são os VRFs que a gente tem hoje. Depois, nas próximas aulas, eu vou mostrar uma comparação um sistema VRF que tem aqui na nossa unidade, o mesmo sistema comum. Eu peguei um raio wall que a gente tem aqui no VRF nosso com um raio wall comum, convencional. A gente vai ver que é muito grande. Vou mostrar essa diferença aí nos cálculos. Essa unidade 5,33 aqui, ela Ela não tem dimensão, né? Ela não tem ali uma dimensão, ela não tem uma unidade, né? Até não é porque BTU, ela é watt por watt. Então, se é watt por watt, você não tem, né? O joule por joule, você também não tem, né? Você cancela um com o outro, você não tem unidade, né? entendi. Então, por exemplo, lá no exercício, ele está falando que se eu adicionar, então, 1.000 joules de calor do reservatório, se eu tirar 1.000 joules de calor do reservatório frio, né? Então, olha isso, é o trabalho, perdão. Eu errei, não é o trabalho. Eu preciso retirar, então, 1.000 joules da fonte fria, ou seja, eu preciso retirar 1.000 joules daqui. Qual que é, então, o trabalho, né? Então, se eu tenho meu COP, aqui o COP também, já que é o inverso, então agora é o calor dividido pelo trabalho. Também vou chamar de tal. Então, se meu COP ele é de 5,33, se meu calor é 1.000, tem um trabalho aqui. Fazendo a multiplicação cruzada, vai ser
5,33 tal igual a 1000. Fazendo tal, então, 1000 dividido por 5,33. Eu tenho aqui 5,33, olha lá. Eu tenho 187,1 joule. Ou seja, para esse se eu quiser tirar 1000 joules de calor da fonte fria, eu preciso de 187,61 joules, considerando esse copo de 5,33. Então, tá aí. Era mais ou menos aí o... Bom, então era isso aí que eu queria falar na aula hoje, Rubens. Você tem alguma dúvida aí, questionamento? Não, perfeito, entendi. Agora é Aí, só fazer estudar o material de apoio e fazer esse exercício. beleza. Aí ainda amanhã eu disponibilizo essa aula aí. Aí você pode usar o de apoio também. Qualquer dúvida também é só mencionar. Tá bom, Perfeito. Então, isso aí, vou finalizando aqui por hoje. Se tiver alguma dúvida, questionamento, você pode me procurar. Bom, vou desejar a você uma boa noite. Para Com você Deus, e também. até a próxima. Até a próxima. Boa noite. Tchau. Obrigado. Obrigado. Boa noite.